Salve, salve, meu caro e minha cara rubro-negra. Contrata até 2027 Claudinho Wendel no Flamengo. Meu parceiro, o bicho tá pegando pros adversários do Flamengo. Eu vou trazer um corte, uma matéria especial do F360 SPN aqui pra você, falando sobre toda essa negociação de Claudinho e Wendel no Flamengo. Tem novidades sobre Pedro também. Então, ó, rubro-negra, cola aqui comigo, segura na minha mão, não solta não, fica nesse vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando no nosso Flamengo. E ó, se não tá inscrito no canal do seu parceiro aí, mexeu aqui, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim, todo dia. Eu venho aqui e te deixo a par de tudo que tá rolando no Flamengo. E fala uma coisa, coloca nos comentários aqui, você acha que o Claudinho vem pra ser titular? Os caras aqui vão comentar sobre isso. Você acha que o Claudinho vai ser titular ou não? Comenta aqui. Então bora pra matéria. Dá um like pro seu parceiro aqui. Vambora. Simbora, se liga aí. Vamos curtir juntinhos aqui essa reportagem bacana sobre o Flamengo. Ele quer dar mais musculatura. Ele sempre usa esse termo, né? Dar mais musculatura ao elenco. E esse cara que está aqui na nossa tela, o Claudinho, o Flamengo continua atrás do Claudinho. E a gente tem aí na nossa tela, olha só, números do Claudinho desde a chegada ao Zenit. Foram 62 jogos, 55 como titular, com 15 gols marcados. A média de 0,24 minutos por jogo, a média de 76,7. Se você pensar 62 jogos, 15 gols, não é muito. Mas na posição em que ele joga, com o que ele produz para o time, não seria um excelente reforço para o Flamengo? Amigo Elton Serra. Com certeza, isso aí não se discute, né? No Zenit, ele jogou muitas vezes como ponta. No Bragantino, ele jogou mais por dentro, né? Funcionando como um meio atacante, jogando por dentro. Chegou à seleção, sim. Chegou à seleção dessa forma, né? Quase que como um 10. Até diferente, né? Quase um segundo atacante mesmo, por trás de um centroavante. Começou assim no Zenit, mas passou a jogar um pouco mais pelo lado. A gente está vendo até os lances dele, e a maioria a gente vai ver ele jogando ali pelo lado esquerdo, aparecendo como opção. É um jogador que, para a posição do Arrascaeta, né, citando aí um jogador que tem sido titular durante muito tempo no Flamengo e muitas vezes não tem um substituto, chegaria para essa função. O Zenit, ele está numa questão de equilíbrio no fair play financeiro da UEFA, né? Então precisa vender jogadores, por isso até o próprio Wendel, né, o outro jogador que pode ser negociado nessa janela, está aberto a negociar. Agora a questão é equiparar aí o euro ou o dólar, né? No caso o euro com a nossa moeda, para ver se o Flamengo consegue tirar o Claudinho do Zenit, porque é um jogador que ainda tem mercado, inclusive na Europa. Mas é um jogador que chegaria, principalmente olhando como o São Paulo gosta dos seus times, para jogar ali por trás do Gabriel ou do Pedro, né? Um jogador que tem essa característica de fazer o 10, mas ganhou o repertório indo para a Rússia também, tendo mais possibilidade, né, de jogar pelos lados do campo. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Quero perguntar para você também, Elton. Chegaria já para ser titular ou ia ter que disputar a posição ali e esperar um pouco? Essa pergunta foi feita ano passado com o Everton Cebolinha. E sim, por isso eu fico um pouco reticente com essa resposta. Cebolinha, com Vidal, com um monte de gente. Eu acho até mais com Cebolinha, né? Principalmente ao lado esquerdo do Flamengo vai ganhar muito com um jogador como esse, que precisa de um cara de velocidade. O Felipe Luiz não é aquele jogador de ir muito ao ataque. É um jogador que chega para disputar a posição. No muro ou o senhor vai responder? É uma excelente opção que chega para disputar a posição com o Arrascaeta, provavelmente. E a gente levantou essa pergunta também quando o Flamengo esteve muito próximo de contratar o Oscar no ano passado para disputar semifinal da Libertadores, e todo mundo falou, pô, mas trazer o Oscar, e aí, chega como titular. Então hoje, diante dessa configuração do Flamengo, mesmo com alguns jogadores tendo oscilado ao longo da temporada, todo reforço chega inicialmente para brigar por posição. É o caso do Luiz Araújo, que chegou agora também está ali tentando lutar por um lugar dele. O Alan, eu vejo até num contexto um pouco mais favorável, que ali não se tem uma concentração tão grande de genialidade como Arrascaeta e Everton Ribeiro nessa função
de armação do time, de ataque, então a concorrência até favorece o Alan, mas para jogar do meio para frente, no Flamengo, inicialmente é muito difícil, mas o Claudinho chega com uma característica que aí já é pensando médio e longo prazo, já é pensando até em renovação de elenco do Flamengo. Você tem Everton Ribeiro, daqui a pouco você começa a fechar com Everton Ribeiro ano a ano, como o Flamengo fez há pouco tempo com o Diego Ribas. Então você precisa ter jogadores um pouco mais jovens, principalmente ali, não é uma necessidade imediata. Eu acredito que, por mais que o Arrascaeta também tenha passado por uma fase de baixa, são jogadores idolatrados, jogadores que têm uma estrada no Flamengo e que podem ainda render muito, mas é fundamental manter a concorrência nessas posições, até pensando em futuras vendas. O Flamengo é um time que é agressivo no mercado porque tem muito caixa feito com venda de jogadores jovens. E aí você tem no elenco hoje Matheus Gonçalves... Contar as rendas, né, de cada jogo. Não, isso aí nem se fale, mas uma parte da receita considerável do Flamengo ainda é de venda, boas vendas de jogadores jovens. Então, nesse contexto, tem os três Matheus França, Matheus Gonçalves e Matheus Cunha, tem mercado. Vitor Hugo, também um jogador com mercado, jovem, ganhando espaço. Do lado direito, o Wesley, é um jogador que daqui a pouco começa a chamar a atenção. Então, por esses jogadores que também podem sair, seja nessa janela ou na próxima do fim do ano, o Flamengo também precisa se movimentar para manter esse elenco com o nível de exigência atual do Flamengo. E isso é favorecido pelo volume financeiro que o Flamengo tem de receita e, por outro lado, por ter alcançado essa estabilidade, hoje o Flamengo tem um diferencial que muitos jogadores querem jogar no Flamengo. Então, o Claudinho, quando recebe uma proposta, ele fica seduzido. O Oscar só não veio no ano passado porque não conseguiu liberação na China. Então, o Flamengo hoje tem esse diferencial competitivo no mercado, que é de chegar com muita grana e, ao mesmo tempo, ter o poder de convencimento do jogador, porque ele sabe que vai chegar e lutar por título. Exato. Óbvio. Mas você não respondeu. O professor Breiler... Respondi. O Claudinho, no momento, chegaria para brigar por posição, mas uma interessantíssima opção para o Flamengo. Perguntei por quê. Se não estou enganado, Natália, Ferrão e Eugênio, você também falou que ele chegaria para ser titular e tiraria o Everton Ribeiro, não é? Sim. Então repita aqui, por favor. Ou você mudou sua opinião? Não mudei minha opinião. Foi influenciado pelos amigos aqui? Não mudei minha opinião e eu quero te devolver uma outra pergunta. Por favor. Hoje, do meio para frente, à exceção do Arrascaeta, quem é titular absoluto do Flamengo? O Gabriel. Gabigol. Será que é? Ele estava lesionado. Em alguns jogos o Pedro deixou ele no banco. Ele ficou um tempo fora por lesão, né? Acabou afastado. Mas ele ficou no banco. Quando voltou titular, fora, né? Por opção mesmo Chegou do a técnico. ficar no banco por opção e depois ele ganhou uma sequência quando o Pedro se machucou. Agora, ele estava alternando. Porque a Arrascaeta não é titular? Com exceção do Arrascaeta. Com exceção do Arrascaeta. Se você parar para pensar, hoje o Pedro não é titular absoluto, o Gabigol não é. Eles têm. Porque o São Paulo passou a jogar com um atacante só, com um centroavante só. Diferente do que era ano passado com o Dorival. Então é Pedro ou Gabigol. Na esquerda, o Bruno Henrique estava voltando, estava ganhando condição, estava encantando a torcida já gritava pelo nome dele no estádio, mas ainda saindo do banco de reservas. Se a gente pegar a minutagem do ano, o Cebolinha é um dos maiores jogadores, assim, em termos de minutos em campo do Flamengo. O Cebolinha jogou muitas e muitas vezes. Não é titular, mas está sempre sendo utilizado. O Everton Ribeiro é titular do outro lado ou não é? Tem jogado. Você já tirou. Você escolheu para sair o Everton Ribeiro, não só então, você. Assim, o que a gente Everton Ribeiro aqui... nos últimos 2, 3 anos, quando se fala em alguém chegando no Flamengo, mas quem sairia? Everton Ribeiro. Continua aí. Continua, porque deixou de ser um jogador que entrega com regularidade grandes atuações. Ele é bom jogador, continua sendo bom jogador, mas ele não está mais no nível que já esteve. Então, quando você olha e pensa na chegada de um Claudinho, com um potencial técnico muito grande, muito mais jovem que ele, podendo agregar fisicamente mais vezes, e você olha num time teoricamente ideal do Flamengo... que gosta do São Paulo, porque, assim, né? Tudo é nossa teoria, né? É a nossa teoria, assim. Qual é o time titular do Flamengo, o time ideal do Flamengo? É o time do próximo jogo. É o time daquele momento, é o jogador que está melhor preparado fisicamente. O São Paulo muda muito, né? Sempre. Muda.
Então você tem ali, no próprio meio-campo, né? Thiago Maia é titular? Acho que já não vai ser mais, porque chegou o Alan. Né? Mas ele vinha sendo titular, jogou muitas vezes esse ano. Ele vai perder essa... Até o último jogo ele começou. Tem um que é titular, que eu lembrei. Gerson. Tá, mas o Gerson para mim é meio-campo. Tá, é que você tá falando... Porque para mim é um tripé ali. O Gerson é mais um, o Alan... Para mim, assim, na minha cabeça, o time ideal do Flamengo é Alan, Pulgar e Gerson no meio-campo. Então, porque o Everton Ribeiro, ele às vezes é esse cara da direita no meio-campo, às vezes é o cara da direita mais no ataque. Né? Então, você tem à frente deles 3 vagas. Uma é do Arrascaeta, vindo da esquerda para o meio. Outra tem sido, muitas vezes, do Everton Ribeiro, vindo da direita para o meio. E um centroavante, Gabigol ou Pedro. Porque essa função do Everton Ribeiro, que é a que eu acho que o Claudinho pode exercer. E, eventualmente, a função do próprio Arrascaeta, que não participa 100% do tempo do jogo. Porque o que é que o Sampaoli faz? Quando o Everton Ribeiro começa a titular, e por isso até o Wesley é titular, o Everton Ribeiro é um cara que começa parte da direita para dentro. Quem faz o corredor é o Wesley. É o jogador que vai além de fundo. E do outro lado é o Ayrton Lucas. E do outro lado é o Ayrton Lucas, mas quando joga o Felipe Luiz, o Arrascaeta joga um pouco mais por dentro, ele coloca o Everton Cebolinha, que é o jogador que dá profundidade. Sim. E aí o Felipe Luiz é o cara que constrói um pouco mais. Por dentro. Me agrada muito esse tipo de trabalho, que é eu não acho que um time precisa ter os 11 que o torcedor precisa decorar todo o jogo. Ainda mais com Mudou isso. Ainda mais com o Sampaoli. Mudou isso. E ainda mais com o Flamengo disputando várias competições. Não dá. O torcedor hoje decora 15, 16, 17 jogadores. E eu acho que um dos únicos que está nas 3. Quem mais? Sim. Nas 3 principais é o Flamengo. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Os outros estão em 3 mais Sul-Americana. Exatamente. Na Libertadores, Copa do Brasil. No caso, Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo estão só o Grêmio, né, dos semifinalistas, só está em uma competição que é o brasileiro. Mas me agrada muito esse tipo de trabalho, que não é só o São Paulo que faz, né? Outros técnicos hoje fazem, de você ter 14, 15 jogadores. Nesse caso do Claudinho, ele entraria justamente nessa função que faz o Arrascaeta quando joga o Felipe Luiz. O Arrascaeta um pouco mais por dentro e tendo um ponta, né? Por isso que eu acho que esse repertório que ele ganhou na Rússia pode ser favorável a uma volta dele ao Brasil, se for jogar no Flamengo. Porque ele faz essas 2 funções. Ele pode fazer o lado quando tiver um lateral mais construtor, que não é um lateral que não é o Wesley, ou ele pode fazer um meio armador por trás de um atacante, que pode ser o Pedro, que tem menos movimentação que o Gabriel, e se tornar o segundo atacante, com um ponta de um lado, que no caso é o Everton Cebolinha, poderia ter sido o Bruno Henrique, e do outro um mais construtor, que é o Everton Ribeiro. Ele pode jogar com os dois, ele pode jogar com a Arrascaeta e com o Everton Ribeiro. É um jogador flexível, digamos assim, nessa linha de 3 meias, poderia até ser um segundo atacante. Jogador de qualidade técnica, de inteligência, que pode se adaptar às necessidades ali do time, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas ele joga. Nessa faixa intermediária para dentro da área, ele pode ser usado de diversas formas. Já vamos falar mais de Pedro, você citou o Pedro aí. O Evair dos tempos modernos? Como diz o amigo Rafael Prats. Não, você colocou, você transferiu isso para o Prats. É sua essa alcunha. É verdade, gostei. É porque ele está no banco, agora você transfere para os outros. Não, de forma nenhuma. O Evair dos... Aliás, injustamente no banco, tem que jogar o Pedro. Não, mas vai jogar onde? Tem que... 15, o cara faz 15 gol. Titular. E o Gabigol? Cara, a bola vem pra ele faz o pivô, ele mata no peito, ele toca de calcanhar. Vem pra ele caixa. Esse cara tem que jogar. Olha aqui, aliás, com Pedro e Gabigol, ano passado, o Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Tem que mudar a regra do seu futebol, colocar 15 na linha. Mas eu quero, só cabem 11, né? O Flamengo tem gente demais. Antes de falar um pouco mais do Pedro, porque interesse de um clube inglês no Pedro, atenção. Antes eu queria complementar sobre um jogador que citamos muito e que ainda está saindo fumaça aqui da minha cabeça tentando entender, o Everton Cebolinha. Não sei se vocês concordam. Pensem no Cebolinha no Grêmio, na grande fase. Lembraram? Boas atuações, seleção. Personalidade, decidindo jogos. Pensem no Cebolinha na seleção, naquela Copa América. Ou no Cebolinha em algumas partidas lá em Portugal. Ele ainda está longe de igualar aquelas atuações, de ter aquela constância
no Flamengo, na minha opinião. Vocês pensam igual? Se sim, por quê? Não, na verdade, o Cebolinha chega ao Flamengo já querendo se recuperar. Tanto é que ele optou por vir pensando também numa volta à seleção. Ele já estava em baixa no Benfica, então ele vem para o Brasil para oxigenar a carreira, para ter visibilidade no Flamengo e não consegue uma sequência. É isso, ele teve uma ou outra boa atuação, teve sim. Não, lampejos, mas sequência não. Não, sempre lampejos. Então, até aqui, a passagem do Cebolinha está longe do que a torcida do Flamengo esperava. A torcida do Flamengo esperava algo próximo do Bruno Henrique no seu auge. E pelo menos do Michael. Sim. então, esse é o ponto. O Michael, por exemplo, chegou com muito menos cartaz e conseguiu entregar mais que o Cebolinha. Tá apagado o Cebolinha. E Será que ele tá tímido porque tem tantas estrelas nesse Flamengo, mais do que tinha no Grêmio? Tô tentando entender. Mas aí ele pode se apegar no exemplo do Michael. O Michael também começa mal. A torcida do Flamengo não queria nem ver o Michael por algum tempo. Era até um jogador que pegou uma pecha parecida com a do Rodinei, de um jogador que precisava ser descartado. Chega o Renato, ele consegue se recuperar, tem uma boa sequência. Falou o nome, teve mérito do Renato, Sim, deu moral para ele. Totalmente. O Renato entrou na cabeça do Michael, conseguiu fazer esse trabalho que era mais emocional do que Assim técnico. como fez na do Cebolinha no Grêmio, né? Sim, e o Cebolinha pode também, de certa forma, voltar a ganhar espaço, voltar a ter regularidade. E o Sampaoli, aparentemente, tem dado votos de confiança para o Cebolinha. Se a gente for analisar ali pelo que o Cebolinha entrega, ele tem até minutos demais. Então eu vejo que há um treinador também... Uma das maiores minutagens do Flamengo na temporada. Um treinador sensibilizado em continuar dando oportunidades para o Cebolinha. Eu perguntei porque eu vejo no Cebolinha um potencial muito grande. Se ele se soltar, se ele tiver confiança, se ele se acertar dentro do time, é um cara para ajudar o Flamengo muito, a arrebentar, ser decisivo em jogos importantes. Ele já mostrou isso. Acho que muito na minha visão, encaixe, ele ainda né? está longe disso no Flamengo. Eu acho que é muito o encaixe, questão de personalidade também do jogador dentro do elenco. O Flamengo já teve jogadores protagonistas em outros clubes que não conseguiram desenvolver esse protagonismo no Flamengo. O Marinho foi um caso, Vidal o outro foi embora. O Cebolinha está ali tentando isso. E eu encaixo dentro do desenho de jogo também. Como foi dito agora. O Elton estava esmiuçando essa questão. Ele é o jogador do lado esquerdo do campo. Se você tem pela direita o Wesley, passa em velocidade para ir no fundo. O Ayrton Lucas passa em velocidade para ir no fundo. O Cebolinha traz para dentro, porque ele é um destro pela esquerda. Ele não vai dar essa amplitude até a linha de fundo. Quando ele traz para dentro, ele já choca o espaço com a Arrascaeta. Então é menos um raio de ação bem menor dele. Ele vai sempre trazer para dentro, porque ele é a característica do futebol dele, e ele vai colidir com o espaço de outros jogadores que têm mais peso dentro do time. Então ele fica mais tímido, fica mais parado ali pela esquerda, sem conseguir fazer aquilo que ele fazia no Grêmio. É mais questão de encaixe tático das características dele dentro da característica do time. E dentro disso é correto dizer que é um jogador que vai funcionar mais em transição, em contra-ataque? Ou não? Não Nem vejo, sempre. não vejo dessa forma, não. O Cebolinha é mais o jogador para atuar num time que não tenha aquele meia fechando pela esquerda ali. Que ele possa trazer a bola para dentro e trabalhar, como ele fazia no Grêmio, né? E trabalhar esse espaço que vem da ponta para a entrada até a meia-lua. E aquela área ali tem que ser uma área livre para ele trabalhar. E ele não é exatamente o jogador da associação, de buscar a tabela. Ele é jogador do drible e da finalização. E ele não tem esse espaço, o time do Flamengo não dá esse espaço para ele. Então, raramente ele consegue encaixar uma grande jogada, porque a característica principal do jogo dele não se encaixa com o desenho tático do Flamengo. Vamos ver o que está dizendo a rapaziada na hashtag F360BR. É lá que você participa, como fez o Beto, sempre Flamengo. Grande Beto, bom dia. Eric Pulgar é muito titular no Flamengo. Machucou. Quando voltar, fica junto com Alan. Com dois volantes nesse nível, Gerson não pode sair? Valeu, Abel. Olha, Beto, eu acho que o Gerson não sai com o Sampaoli, não, já que você perguntou para mim. Não sei se os amigos querem comentar. Gerson é muito, muito bom jogador e importante e tem boas atuações com o Sampaoli. Claro que podem jogar juntos o Alan e o Pulgar, mas o Gerson sair do time eu não vejo. É outro também que ocupa um espaço que também inibe um pouco o Cebolinha, que também cai muito por ali.
Inaraí, não é a primeira vez, hein? Que a Inaraí Inaraí. participa com a gente, já lembra aquela Inaraí. música espetacular. E damos bom dia também para a nossa amiga, porque hoje é dia do amigo. Ela é do Salgueiro? Inara Salgueiro, que coisa maravilhosa, né? Hein, Eugênio? Olha aí. Bom dia! O Flamengo precisa sim de reforços de qualidade para estimular a competitividade do elenco, tendo em vista também a condição de brigar em alto nível em todas as competições. Falou bonito, Inaraí, hein? Tadeu, bom dia, amigo. Tadeu tá com sede, eu tô com a impressão que o Tadeu tá com um pouco de sede. Hoje é quinta-feira, mas pra ele já sextou. Hat-trick ali, né? Hat-trick do Tadeu. Grande Tadeu! Um brinde pra você, amigo. Claudinho tem só a agregar no Flamengo, seja por dentro ou pelos lados. Vai render muito bem. Espero que essa novela acabe com um final feliz para o Flamengo. Valeu, Tadeu, Inaraí, Beto, sempre Flamengo. Alguém cantarolou aqui, lembrou de samba, então, e o Salgueiro também apareceu ali no nome, né, da Inaraí. Salgueiro de tanta gente. Salgueiro, quero mandar um abraço pro meu amigo, que é um dos diretores musicais do Salgueiro, Alemão do Cavaco, grande Alemão. compositor, com muitos sambas na Gaviões da Fiel, já ganhou samba na Mangueira, samba campeão do Carnaval, e hoje é o diretor do Salgueiro. Um abraço também para o Anderson. Sabe qual Anderson? Anderson do Molejo? Do Molejo. Grande Anderson Grande Leonardo. Anderson nos assiste sempre. Um abraço também para o Anderson e um abraço também para o Zé Carlinhos, que manda lá no Vai Vai. Vice-presidente do Vai Vai. Vice-presidente do Vai Vai. Vou voltar a frequentar a quadra agora a partir desse segundo semestre, hein? Boa. E um beijo para completar, que eu tô que nem uma guila, para a Natália Ferrão, que daqui a pouco estará no Sport Center. Natália Ferrão já começa a circular aqui pelos... ali atrás, né? Participou da transmissão? Eu tava ouvindo os comentários dela mais cedo. Copa muito do bom Mundo isso aí. Feminina. Como sempre, né? Natália Ferrão, a comentarista Que sai da caixinha. que sai da caixinha. Muito bem, vamos lá então. É o Independent. Independent. Com informações ou especulações. Informações, hein? Novo furacão do Tottenham. Jornal coloca... Furacão, eles estão se referindo ao Harry Kane, né? Novo furacão do Tottenham, jornal coloca Pedro como possível substituto de Harry Kane. O atacante de 26 anos, abre aspas para o Independent. Tem ótimos números pelo Flamengo, com quem venceu a última Conmebol Libertadores e esteve no elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. Mais aspas. Caso os Spurs vendam Kane, para onde será que iria o Harry Kane? Para o Real Madrid, será? Bayern de Munique é uma das opções. Bayern de Munique? E PSG também. Caberia no seu time, Harry Kane? Ô, Brejo? Brigaria por posição. Pegaria, né? Caso os Spurs vendam Kane, a ideia seria remoldar o ataque para encaixar no estilo mais fluido do novo técnico Ange Postecoglou, ao invés de procurar um nome que possa repor diretamente a qualidade de Harry. Ele sofreu durante passagem pela Fiorentina, é verdade. O Evair dos tempos modernos, o Pedro, não foi bem lá na Fiorentina, né, Elton? Não. Mas o sentimento é de que ele foi para a Itália muito jovem e agora está pronto para jogar por um grande time europeu. Se empolga o Independent, o repórter do Independent, Elton Serra. Como que você vê tudo isso, Elton? Essa possibilidade. O Pedro, será que se daria bem na sempre exigente e difícil Premier League? Eu acho que ele se daria bem na Premier League, não sei se no Tottenham. A gente viu tantos centroavantes irem para a Inglaterra, né? Até o Diego Costa voltou recentemente, estava jogando no Wolverhampton. O Muniz também, o Rodrigo Muniz foi para lá. Muitos outros jogadores nessa temporada de 9, né, estavam na Premier League, nenhum como titular. Só um adendo rapidinho. Quero mandar um abraço à torcida do Peixe e aos corneteiros que ficavam cornetando o Ângelo, que ajudou o Santos ano passado a não cair no Brasileiro. Ângelo, desculpa. Estreou com assistência no Chelsea. Continua. Pré-temporada causa realmente essa empolgação nos torcedores. Mas o Pedro... O Luan no Corinthians fez gol lá na Florida Cup. Voltando ao Pedro, desculpe. Pedro é um jogador que pode se adaptar à Premier League. Ele vai precisar correr um pouco mais. É um futebol onde o centroavante também participa, é um jogo associativo, principalmente o Postecoglou, ele gosta desse tipo de jogo, né? Vai fazer isso na própria Austrália, fez isso no Celtic também.
no Japão, onde ele teve. O Harry Kane tem essa característica de ser um 9 que é um 10 também, né? Voltar para ajudar. Participa muito do momento defensivo. Ajuda. E é um jogador que vem realmente deu muitas assistências para o Son, inclusive, né? Eu acho que o Postecoglou quer isso também para o Tottenham. Até que ponto a gente não sabe o interesse do Tottenham, precisa também o Harry Kane decidir o seu futuro, mas só de ouvir o nome do Pedro numa Premier League significa que o mercado, de novo, do futebol europeu está observando o Pedro, mesmo ele não sendo titular do Flamengo. Eu acho que seria uma boa contratação. Ele ir para a Premier League seria ótimo para ele. Não sei se o Tottenham é o clube ideal para isso, mas, tá no Big Six, ele tá ali entre os melhores da Europa, certamente. Eu acho que ele tem uma dificuldade física para jogar. Para fazer esse jogo, né? Ele é alto, mas ele não é forte. E o jogo da Premier League é de contato, é de exigência física máxima. O Pedro não é exatamente um centroavante veloz, é um centroavante técnico, mas na Premier League se exige muita velocidade, muita intensidade, e esse não é exatamente o jogo do Pedro aqui. Claro que ele pode evoluir nisso. Vai para lá, passa por um trabalho de preparação física diferente, porque são características diferentes. A